Olá! Para você que gosta de uma boa conversa, bem-vindo ao podcast Vale uma Prosa. Começando mais um Vale uma Prosa, esse é o nosso bate-papo que vale uma prosa. E aí, Fabião? Oh. E aí, Fabião? Tamo aí naquele jeito, né, Marquinhos? Daquele jeito, de boinha, não pode se mexer muito. Não posso mexer muito. Ordem elétrica. Boa, gente. Estamos começando mais um Vale uma Prosa. E hoje o papo vai ser sensacional. Focado em todo mundo, em família, mas a mulherada vai se identificar pra caramba, que eu acho, não vai? Sim, vai. Vai se identificar, porque nós vamos falar sobre constelação familiar, vamos falar de outras coisas mais com a Camila Jutsi. Camila! Bem-vinda! Obrigada, gente. E aí, Camila? Já me fala desses dois livros aqui, me fala de você. Eu preciso entender, porque eu tenho muito interesse em constelação familiar, muito, que depois a gente até trocou algumas ideias. Eu falei, já fiz aí, mas eu quero entender mais, tá? E sobre essas outras coisas que você vai falar aqui. E aí, Camila? Bom, eu sou a Camila Jutsi, eu trabalho há mais de 12 anos com desenvolvimento humano. Então, o foco é autoconhecimento, transformação pessoal, olhar para dentro. Então, qualquer mudança que a gente quiser na vida da gente sempre começa dentro. E aí começam, então, as ferramentas, os trabalhos. E um deles é a questão dos livros. Então, eu sou escritora. Né? Então, são dois livros. O primeiro livro que eu lancei, Meu Castelo Interior e Enneagrama, é sobre essa junção, né, do Enneagrama, que é uma ferramenta de autoconhecimento. Também quero saber um pouco com os mais. escritos de Santa Teresa de Ávila, que viveu lá pelos anos de 1550. Caramba, você buscou isso lá, fez essa e montou em cima do Enneagrama. Enneagrama. N é 9 grama pontos. Figura de 9 pontos. Tá. São 9 tipos de personalidade. E a figura vai deixar claro esses 9 eneatipos. Como que aplica... Já posso, né, Fábio? Já posso? Bora. Como que aplica o Enneagrama na pessoa? Como é que é? Aplicar? O que é? Você estuda? Não tem teste, é um caminho de autodescoberta. O Enneagrama existe há mais de 3.500 anos. Nossa. E ele descreve muito sobre o que existe por trás dos nossos comportamentos. Por que você faz o que você faz do jeito que você faz. A gente está meio que ligado no repetitivo, resolvendo as coisas sempre do mesmo jeito, sem perceber. O Enneagrama, então, nos ajuda a desvendar, descobrir. Então, assim, vão caindo literalmente muitos véus, muitos insights, e eu vou me descobrindo, me entendendo e entendendo o outro. É uma técnica, pode chamar isso? É um caminho. É um caminho eu mesmo. gosto de chamar como um caminho, uma trilha, de olhar para dentro. O Enneagrama não é para te limitar. A gente sempre fala muito isso. Então são 9 caixinhas que eu ponho a humanidade inteira. Não. Enneagrama é justamente para mostrar para você por que você mesmo se trancou nessa única visão de ver a vida. Nossa. E te mostrar outras perspectivas. É crescimento. O Enneagrama é sempre para expandir, melhorar relacionamentos. É um tripé, né, meninos? É um tripé. Um relacionamento comigo, com o outro e com a essência, com o Criador, com algo maior. Com o que você acredita. Com Deus. Maravilhoso. Se eu tenho forte esse tripé, eu me sinto uma pessoa realizada, íntegra, inteira. Que interessante. Eu nunca li nada, né? Eu nunca vi nada sobre esse tema. E ouvindo você falar com esse jeito, com essa vontade que você fala com uma vontade, me deixa muito interessado em entender um pouco mais, né? E eu acho que hoje nós vamos entender um pouco mais com você aqui. E esse outro livro aqui? Fala esse é do quê? mais recente, foi lançado no Dia Internacional da Mulher, né? Ele se chama Mulher, Ainda Não Chegou a Minha Hora. Ao contrário do Castelo Interior e Enneagrama, que foi baixou o santo, eu escrevi em 3 meses, assim, foi muito forte. A experiência, assim, as imagens, né? É muito lúdico esse livro. Não é a personagem adentrando o castelo interior dela, então são muitas vivências, muitas descobertas, e aquilo ia vindo, e assim, eu fui escrevendo num sopro. Diferente do Castelo Interior, esse aqui eu levei 3 anos para escrever. Então, inicialmente era para ser um livro só focado em uma cena das bodas de Canaã. Quando Jesus olha para Maria e diz: mulher, ainda não chegou minha hora.
E aí eu percebi que Jesus também fala muitas vezes para nós mulheres: mulher, ainda não chegou a minha hora. E nós somos insistentes, ansiosos, desesperados, queremos tudo para ontem. Nossa, que sensacional. E aí eu falei, eu vou escrever um livro sobre isso, que Jesus está falando para muitas mulheres: mulher, calma, ainda não chegou a minha hora, vai chegar, mas você precisa se acalmar para colher essa graça. Às vezes a vida está tão tumultuada que tudo que você mais precisa é só para. E tudo ao seu redor vai se alinhando. E eu falo uma coisa muito legal, isso que você falou. Eu falo sempre para mim mesmo, né? Mas eu acho que tem a ver que, mesmo que as coisas não estão acontecendo ainda, a gente tem que se preparar para, na hora de acontecer, e prestar atenção, né? Eu acho que esse seu calma, isso que você falou, né? Não chegou a sua hora, acho que é um pouco disso, né? Isso. Da pessoa, não chegou a sua hora, mas se prepara, né? Fique preparada para prestar atenção, né? Porque na hora que chega a hora, você tem que... O monge José pergunta para a personagem Esther, quando chegar de fato a hora dele, não as suas horas bagunçadas e ansiosas e precipitadas, mas quando chegar a hora dele, você vai estar preparada para receber essa graça? Exatamente. Então, substitua preocupação por preparação. Nossa. Essa é a proposta: viver um tempo de esperas, não em meio a desesperos, mas viver um tempo de esperas frutífero, não de esperar, mas de esperançar. Com alegria, com oração, enfim, acolhendo aquilo que vem do jeito que vem. Perfeito. O preocupação versus preparação foi sensacional. Exato, Sim. exato. Entendeu? Só que eu não fiquei por aí, né? Aí teve um dia que eu fui à missa e eu ouvi Maria Madalena: mulher, por que choras? Pronto, aquilo já me ferveu o coração. Eu já tinha começado a escrever. Jesus fala de novo: mulher. Aí eu fui pesquisando as vezes que Jesus pronunciava a palavra mulher. Eu já estava para entregar para a editora, quase pronto, né, finalizado. Eu tinha descoberto apenas 5. Só que aí eu descobri a 6ª. Quando eu descobri a 6ª frase, eu tive a certeza: tem mais uma. Eu preciso vasculhar essa Bíblia. Sabe por quê? O 7 é o número da perfeição. Eu adoro. 7 pedidos no Pai Nosso, 7 frases ditas no alto da cruz. Aí eu olhei para uma imagem de Jesus misericordioso que eu tenho no meu escritório, e eu olhei para ele e falei assim: o senhor não ia cometer essa gafe? Ele já disse 7 vezes a palavra mulher. Se eu vou revirar essa Bíblia e vou achar. E encontrei a 7ª frase. Sensacional. Então, fechei 7 frases e aí tudo fluiu. Aí eu entendi porque estava empacado, porque eu não conseguia escrever e mandar para a editora, porque faltavam 2 frases. Sim. Imagino. Quando eu fechei, pronto. fluiu. Agora sim, agora eu finalizei. Exatamente. Que sensacional, e um trabalho de pesquisa bem os dois, né? Os dois, mas... E de vivência, Eneagrama. E esse livro também é para ser vivido, saboreado, experimentado. Perfeito. Não é teoria, vivência. Sim, sim. Há quanto tempo que você está envolvida nesse mundo, assim, tanto de escrita, mas também de... É terapia? Isso aqui é holística? Não tem nada a ver. Muitos terapeutas, psicólogos, terapeutas holísticos, enfim, usam o Eneagrama e a constelação familiar nos seus trabalhos. Sim. Mas não é restrito tão somente a eles. Sim. Então, o Eneagrama é sobre o ser humano, e o ser humano está em toda parte. Então, a gente consegue trabalhar com o Eneagrama nas escolas, nos hospitais, no ambiente organizacional, com líderes, gestão de pessoas. O Eneagrama está presente no mundo inteiro. Tanto que agora em setembro nós vamos ter o nosso Congresso Nacional de Eneagrama. E eu já participei do Congresso Internacional, então isso se disseminou muito. E vamos supor, um exemplo, não sei se consegue dar um exemplo. Como que usaria o Eneagrama dentro de uma empresa para ajudar a empresa? Tem como fazer isso? Tem. Mas... não sei se tem um exemplo assim, daria para pegar a pessoa e entender se a pessoa é boa para trabalhar naquele local. Não sei se é isso. Todos podem ser tudo.
todos podem ser tudo, né? O Enneagrama nunca vem para limitar. Então o líder é o 8. Então para ser uma secretária, bom mesmo é uma tipo tal. Não existe isso. Sim. Não existe. Todos podem ser tudo. Só que a diferença é, com o Enneagrama, eu vou conseguir identificar o que eu preciso trabalhar em mim para exercer essa função o melhor possível. Então, o Enneagrama dentro das empresas é maravilhoso, é um divisor de águas, porque o líder se conhece a si mesmo, conhece a equipe. E é o conhecimento a chave. Com certeza. Uma vez eu vi essa frase, eu sei que é bíblica, não tenho noção de que capítulo, versículo, mas ela diz assim: meu povo padece por falta de conhecimento. Com certeza. Meu povo padece por falta de conhecimento. E eu ouvi essa frase e me tocou profundamente. Então é isso. Eu preciso buscar conhecimento, autoconhecimento e transmitir isso. As pessoas padecem, sofrem por falta de conhecimento e autoconhecimento. Interessante isso. E é verdade, né? Esse de autoconhecimento, eu acho que nós brasileiros precisava praticar mais, né? Porque você passa assim, autoconhecimento em tudo, né? Se você é uma pessoa que é sabida, que se procura, você tem mais chances de trabalho, mais chances de crescer, se relacionar, até questão de política, né? Questão do país, né? No modo geral. Só que eu acho, tem hora que eu acho que o brasileiro é tão... Não é desanimado. O brasileiro, não tá nem aí, né? Relaxado demais, muitas coisas. Azar, tem o meu, mas às vezes o dele é pouco para ele. Mas acho que a gente precisava ter esse autoconhecimento melhor sobre da gente, da nossa potência. Porque, nossa, o que a gente tem de... Mas será que isso que ele está falando não é uma coisa de educação? Sim. De você está fazendo seu papel de estar, escrevendo livro, ensinando, falando aqui, mas de repente se isso chegasse nas pessoas bem antes, que eu acho que é o seu papel agora de começar, mas se isso aqui um adolescente já tivesse contato com isso lá na adolescência, até para ele escolher, eu gostei desse tipo de literatura, eu gostei disso, eu gostei daquilo, acho que seria um pouco disso que ele está falando, de a gente ser um pouco mais educado nesse sentido, de ser instruído por esses tipos de literatura, de estudo. Essa é a geração panqueca. E o que significa geração panqueca? Geração Z está sendo titulada como geração panqueca. Porque a massa da panqueca ela se espalha muito depressa. E essa geração ela tem literalmente o mundo na palma das mãos e se conecta e está mais aberta a mudanças. Uma abertura de mente. Ok, espalhar é bom. Só que essa massa ela é muito fina, ela quebra com facilidade. Sim. Então, é preciso trabalhar a questão da resiliência, fortalecer as virtudes e os valores. E isso a gente consegue atingir nos pequenos sacrifícios durante a semana, durante o meu dia, que eu digo não para pequenas coisas em prol de grandes coisas. Sim. Então, assim, eu quero dormir até mais tarde. Não, mas eu vou buscar conhecimento, eu vou fazer um curso diferente, porque eu já estou começando a pensar na minha carreira em faculdade, então eu vou me empenhar. Então, assim, é sair da zona de conforto. E nem sempre as pessoas estão abertas a esses pequenos sacrifícios para chegar onde eu quero. O que você está disposto a sacrificar? Paga o preço. Teu sonho tem um preço. Paga o preço, que é dedicação. Sim. Que é o se doar de fato. Investir a hora, Investir seu tempo numa coisa lá na frente. Eu também percebo que essa geração... Não é falando mal das gerações, mas essa geração ela é mais retraída mesmo. Tem ali jovens, enfim, muito assim abertos para essa mudança. Porém, eu acho que não é nem que eles precisam sofrer um pouco, não, Eu vou tentar achar a palavra, mas eles precisam resiliência, eles precisam ter, uma barreira, sentir um pouquinho a verdade. Acho que não pode ser tão fácil às vezes as coisas para eles. Não sei, para alguns, porque daí acho que não forma uma casca, Acho que se a gente não forma uma casca lá para frente, precisa ter isso aí, mas realmente eu gostei disso. Mas que a tecnologia, ela está chegando cada vez mais,
Então, muitas coisas que a gente saía na rua, por exemplo, eu para conversar com o Marquinho, eu precisava ir na casa do Marquinho, não existia celular. Como que eu vou na casa do Marquinho? Puta, eu tinha que pegar bicicleta, vou a pé, vou de ônibus, vice-versa. Marcava com os amigos da gente se encontrar. Hoje é tudo ali fácil. no celular. Então você vai ver festa de criança, tem 3 aqui sentados ali, 2 ali, que é silêncio, você não vê mais aquela festa. A galera correndo, se machucou. Então eles não têm história. Eu falei isso por conta própria. Eu tenho menos de 18 anos, que ele não tem história para contar. É muito louco isso. Nós somos da época da Barça, né, meninos? Então, Nossa, assim, da biblioteca. Nossa. Então, se eu fazer um trabalho de escola, tinha que ir na biblioteca. E ler. E ler, passar horas lá. Fazer a capa à mão. Fazer a capa à mão. Fazer a prova no papel ao máximo. Hoje você vai lá, chat e faz o trabalho, pronto, está feito o trabalho. Exatamente. E aí fica muito assim, muito. Que nem você falou, espalha muito rápido, mas rasga fácil, né? Exato. Muito fácil. E a constelação familiar nisso tudo? Que também é uma outra, não sei se posso chamar de ferramenta, mas é uma outra ferramenta que eu sei, porque isso aí eu já conheço um pouquinho, que eu sei que ajuda demais a gente se entender, né? A gente se autoconhecer também, entender o que está acontecendo, né? E aí? A primeira coisa importante para a gente saber sobre a constelação familiar não é algo místico, religioso, então fala de espíritos ancestrais, não é nada disso. Então, assim, nós temos as formações sérias em constelação, elas duram em média 2 anos. Então, eu fiz toda a formação em constelação e ainda mais uma especialização em educação sistêmica, que é para levar isso para o ambiente escolar. Então, tem muito estudo, muita entrega por trás. Então, é a primeira coisa que a gente precisa saber, né? Tem um embasamento, tem chão. Tem chão. Fora isso, por que constelação familiar? Para você não olhar só para a estrela isolada. Essa estrela faz parte de uma constelação. Então, quando eu olho para mim, para os meus problemas, para as minhas questões, não fica só na estrela. Olha o conjunto. Olha para trás, olha para os seus pais, para os seus avós. O que eu estou repetindo? Quais são os padrões que eu venho, então, trazendo à tona e que não são meus? A questão é, choramos lágrimas que não são nossas. Carregamos pesos que não são nossos. Buscamos, muitas vezes, realizar sonhos que não são nossos. Então, por isso que é tão importante o autoconhecimento. Porque aí eu começo a separar o que de fato é meu e o que é do outro. Olhar, então, para os nossos pais, avós, eu sinto muito. Aqui eu sou tão pequeno. Eu deixo com vocês aquilo que é de vocês. Eu fico apenas com aquilo que é meu. Com a bênção de vocês, eu sigo em frente. E com algumas experiências que eu passei, é uma desconexão. Você desconecta a pessoa de uma outra, não da realidade, mas você desconecta a pessoa de alguns problemas, que eu vi isso, assim, depois que passa a constelação e a gente conversa entre a gente, você vê que a pessoa está mais leve, que a pessoa está mais... Ela, sabe, tipo assim, ela deixou ali o problema. Não sei nem se ela deixou, mas ela entendeu que o problema talvez não é dela, ou, enfim, é isso, né? A gente tem que tomar cuidado em começar a achar que constelação familiar, enneagrama e outras ferramentas são mágicas. Então eu vou lá, faço a constelação e já resolvi. E não é assim. Autoconhecimento tem começo, mas não tem fim. Quanto tempo dura um bom processo de autoconhecimento? Olha... Um bom processo, na minha opinião, no mínimo, uma vida inteira. É constante, né? Você tem que ficar... Então, não é 7, não é 14, não é 21 dias. É uma vida de trabalho interior e exterior. Oração pressupõe ação. Então, orar... Sim, então, tudo que vai acontecendo dentro de mim, isso vai mudando fora. Eu vou literalmente colocando novas ações, né? Tendo novas ações, novas posturas. Minha realidade vai se transformando. Então, a constelação, ela mostra, ela amplia a tua visão. Faz você talvez perceber esses padrões que você está repetindo, emaranhados que você se envolveu, te coloca no seu lugar, na família, seu lugar, na vida, porque você só consegue prosperar
Você só consegue, né, ser saudável, próspero, fluir nos relacionamentos quando você está no seu lugar. O seu lugar é um lugar de força. Agora, se eu quero assumir o lugar do pai, o lugar da mãe, o lugar que não é meu, eu me enfraqueço na hora. O seu lugar tem muita força. Constelação é para isso, mostra, põe no teu lugar. O resto é com você, não tem mágica não. O Enneagrama também, o trabalho é todo teu. Né? Então, o que eu faço? Eu dou a caixa de ferramentas, porque estava difícil. Você não tinha um martelo, você não tinha um alicate, estava ali, pagando pau. Eu te dou ferramentas para você usar. Mas você que tem que usar. É você quem vai usar essas ferramentas. Eu não tenho receita pronta, mas eu tenho ingredientes. Sim. Então, são ingredientes. A receita está no teu coração. A receita está na tua essência. Interessante. E essas... quando se faz a constelação, né? Como que é o montado? Assim, eu participei de 2, até uma não era tão... Né? A pessoa falou que não era constelação, uma outra era bem. Mas você tem a pessoa que vai mediar tudo e tem várias outras pessoas em volta, né? Você precisa de alguns... não sei como que chama, algumas pessoas para fazer papel de outras, é isso? Isso mesmo. Então, a pessoa que vai constelar vai escolher dentre o grupo pessoas que vão representar a situação que ela está vivendo. Então, o pai, a mãe, o irmão, ou é um líder, ou é a minha carreira, enfim. E os representantes, então, vão ter movimentos naturais, sucintos. É um campo de fenomenologia. Fenomenologia. As pessoas vão simplesmente acessando esse inconsciente coletivo familiar e trazendo informações para você. Não é nada místico, não é nada religioso. Sim. Entende? Então, é um campo de informações. E a partir desse campo de informações, a pessoa vai ampliando a visão, identificando emaranhados. E nós caminhamos para caminhos de solução. Porque tudo isso aqui é para quê? Para quebrar o mal de Gabriela. Nasci assim, vou morrer assim? Não. Quebrar o ciclo, é um movimento de despertar, sair do automático, né? Porque a vida não pode ser só isso, gente. Trabalhar, pagar boletos e descansar um pouquinho para o barzinho no final de semana. Então, assim, as pessoas precisam despertar. Qual é o meu propósito? Qual é o meu legado? É sobre pessoas, é sobre conexão. Qual é o seu dom? Qual é o seu talento? Começar a dar mais tempero. O que eu percebo? Muitas pessoas têm uma vida vazia, uma vida sem sal, sem tempero. Me pega a melhor picanha, não põe sal. Gente. Não vai adiantar. É estranho. Então falta sabor. E o sabor vem a partir do autoconhecimento. Sim. E a segurança, né? Você tem o autoconhecimento, você tem segurança de fazer o que... Não o que você quer, mas fazer o que vem... Isso aqui vai me dar prazer, isso vai me dar... vontade de viver mais. Então, exato. Mas você tem que se conhecer. Muito interessante. A constelação, faz quanto tempo que você também... Você constela? Sim. Você desde 2017 já faz um tempinho. E antes de 2017 eu já era uma estudiosa da ferramenta, sempre sondando ali a constelação. E chegou um momento, não, é missão, é propósito, eu preciso trazer essa ferramenta para me ajudar. Então, todas essas ferramentas elas vão se somando. Hoje eu misturo Enneagrama com a constelação familiar, com os meus mentorados. Então, eu tenho mentorados dentro e fora do país. Eu faço os atendimentos online. A constelação familiar pode ser online. Então, a gente vai misturando essas ferramentas. Tudo vem para crescer, acrescentar. Sim. Eu ia até comentar isso sobre você usar... o Enneagrama, constelação, você consegue fazer uma junção, né? De, peraí que aqui eu vou usar isso aqui, eu acho que isso aqui é interessante, isso. E você falou do online. Eu participei de algumas pessoas assim, no Brasil que vendem curso e tudo mais, e eu vi uma coisa interessante, achei muito legal. A pessoa, eu acho que ela estava até constelando tudo, constelando que fala, né? E ela usava os bonequinhos e tudo mais. Eu achei isso bem legal, que ele conseguia fazer com que os personagens, né, para ficar, né, visualmente, para todo mundo olhar ali, né?
Isso é uma prática legal também. Eu vejo assim, a linguagem do coração são as imagens. A linguagem da mente são gráficos, palavras. Aqui a mente é muito mais complexa, né? Agora, a linguagem do coração são as imagens. Tanto que basta um sorriso e o coração já entendeu. Acolhimento, aprovação e amor, né? Confiança. Então, a linguagem do coração são imagens. E os bonequinhos, eles vão te dando essa imagem. A constelação é uma nova imagem, né? O Bert Hellinger falava muito sobre isso, sobre contemplar, então, essa nova imagem que nasceu a partir da constelação, essa nova configuração. Essa pessoa que você mencionou é o que o criador criou isso, né? Talvez não o criador da constelação, porém o que descobriu, ele descobriu. Constelação familiar sempre existiu, são as ordens do amor, né? Então, o grande presente que o Bert deixou pra gente foram as 3 ordens do amor. Quando a sua vida, a sua família está alinhada a essas 3 ordens, que é pertencimento, hierarquia e equilíbrio, tudo flui com mais facilidade. Pertencimento, hierarquia e equilíbrio. Então, pertencimento, excluiu, ganha força. O excluído tem muita força. Como é que é? O excluído que você fala o quê? Como? Exclui alguém da tua família. Essa pessoa vai ter muita força. E alguém que fica nesse sistema pode ter comportamentos que lembram o excluído. Para puxar de volta o excluído sempre tem muita força. Entende? Entendi, Todos têm o direito igual de pertencer, ninguém pode ser excluído, todos precisam ter um bom lugar no meu coração. Isso não significa convivência. Sim. Significa dar um bom lugar no meu coração. Né? E, por exemplo, filhos perdidos, abortos espontâneos ou provocados, todos eles fazem parte. Todos precisam pertencer. Na constelação isso é muito claro. Como as pessoas saem aliviadas quando incluem os seus pequenos. Aliviadas, é um divisor de águas. Interessante. Porque todos pertencem. Todos pertencem. Coisas. Então, coisas para. Eu gosto muito desse tipo de momento assim, de pensar, né? Porque daí você vai falando, a cabeça vai. Como eu gosto muito disso, daí eu fico, cara, faz muito sentido isso. Daí você fala de excluir, aí você pensa, até na sociedade, quando você exclui uma pessoa, é complicado, a pessoa ganha força também, mas aí, não é melhor você trazer a pessoa, mesmo que você não se envolva com a pessoa, mas você ter ela próxima, ou ter ela, né, ou ter um lugar dela aqui e não excluir, né, de vez. Então, acho que até na sociedade isso é uma coisa que faz sentido. Então, você vai falando, minha cabeça vai... Caramba, sobre os filhos também. É muito interessante. E a constelação mostra muito bem isso, né? E principalmente as pessoas que excluem ou as pessoas que não têm essa conexão, quando ela está ali dentro da constelação, com certeza vai aparecer isso para ela, né? E aí a pessoa fica em choque, né? A pessoa... E você sabe quem é o recorde de exclusão? Quem mais é excluído nesses meus... 8 anos trabalhando com a constelação é o pai. O pai é recorde de exclusão. Gente, é impressionante. Como as pessoas excluem o pai. As pessoas excluem o pai. Como exclui o pai. Mas por problemas, mas a pessoa não entende que ela não deveria excluir, né? É isso. Você não tem pais. Você é os seus pais. Você é metade seu pai e metade sua mãe. Cada célula sua é metade pai, metade mãe. Os pais só falecem quando os filhos falecem. Os seus pais estão bem vivos em você. E através de você, eles seguem a vida, seguem fazendo sucesso, seguem frutificando. Quando eu olho para você, eu vejo o seu papai, a sua mamãe e você. Que interessante. Então, quando eu excluo, julgo o meu pai ou a minha mãe, eu estou a julgar a mim mesmo. Eu estou a me enfraquecer o tempo todo. Então, eu gosto sempre de usar o exemplo da cachoeira, né? Então, assim, o rio está sempre cheio. Por quê? Acolhe toda a água da cachoeira do jeito que vem e segue o seu percurso.
Agora, o que muitas vezes a gente quer fazer? A gente não acolhe essa cachoeira do jeito que vem. E a gente ainda quer voltar achando que não recebeu o suficiente ou que recebeu errado, enfim. E aí a vida não segue o percurso. Então recebe tudo que vem e segue a vida. Camila, mas eu só recebi a vida dos meus pais porque eles me abandonaram. Acontece que a vida é tudo. Você recebeu a vida e a vida é tudo. Sim. E é algo irretribuível, porque o que eles te deram, ninguém pode te dar, Sim. que é a vida. Então, eu recebi somente a vida dos meus pais, toma essa vida e segue adiante, com muita gratidão. Caramba. Vai em frente. Eles são os pais certos para você, porque eles te deram a vida. Muitas vezes, o pai, por exemplo, ele pode não ser o cuidador certo. Vamos dar um exemplo de um pai violento. Ele não é o cuidador certo nesse momento, mas ele continua sendo o pai certo, porque ele deu a vida. Então é isso que a gente precisa separar. O seu pai é o pai certo para você. A sua mãe é a mãe certa para você. Talvez não foi a cuidadora, Sim. mas são os pais certos. Caramba. Deu a vida. Você está aqui. É interessante. Bacana. É muito interessante esse entendimento, né? E eu acho até bonito a pessoa que consegue ter esse entendimento. Mas creio eu, né? Eu nunca passei por isso, mas creio que para algumas pessoas é muito complexo isso, né? Acho que leva muito tempo, acho que talvez muitas constelações. Muitas vidas. Ou muitas vidas, talvez. Mas acho que leva tempo para a pessoa, né? Eu falo isso porque eu conheço pessoas que elas são revoltadas com os pais, são revoltadas. Então, você vê ali que mesmo. Posso te contar um segredo? Lógico. Vou contar um segredo para vocês. Todas as vezes que alguém chega para você e diz assim, o meu pai é isso, a minha mãe é aquilo, com críticas pesadas sobre os pais, no fundo, o que ela está querendo te dizer é: por favor, me deixa amar meu pai, por favor, me deixa amar minha mãe. Ela quer, né? Diz que eles têm qualidades, diz para mim que eu sou livre para amar os dois. No fundo, tem uma criança que é louca de amor pelos pais. Só que por algum motivo não se sente livre para amá-los, seja por mágoas, por ressentimentos, por abandonos, por comportamentos dos pais que não foram legais. Só que o amor da criança pelos pais é incondicional. É livre, é incondicional. Quando eu acolho essa criança e falo para ela, vai, ama seus pais, você é livre para amá-los do jeitinho que eles são. E depois de amá-los, segue teu caminho. Mas o meu pai maltratava minha mãe. Calma. Ele é o pai certo para você. Ele te deu a vida. Ama teu pai. Ele tem os limites dele, as feridas, os sofrimentos dele. Foi o que ele conseguiu fazer naquele momento, com a consciência que ele tinha. Ama teu pai, libera e segue teu caminho. E por mais errado, ruim que a pessoa existe um motivo dela ser assim, né? Então, que deve estar escondido em algum lugar no universo. Mas existe o porquê ela bateu, ela matou, às vezes, mas existe, né? Ela tem o porquê, ela veio, né? No meu entendimento, ela veio para fazer aquilo. Ela poderia, no caminho, saber que aquilo que ela veio fazer não é tão bom e ela conseguir, né, se arrumar. Mas veio, né? Então, existe o porquê, né? A constelação, em uma constelação a pessoa já consegue se abrir assim, ou você, dependendo do caso, dependendo da pessoa, precisa de uma série? Não, a constelação você faz uma vez. Você observa, lembra a linguagem do coração e a linguagem das imagens, enxerga, amplia a tua visão e aí para. Não vai me abrir uma constelação por mês, não. Eu sempre recomendo, espera pelo menos uns 6, 7 meses, depois você abre outra. Entende? Você precisa marinar. A alma precisa de tempo. Sim. A alma precisa de tempo. A gente não está dando tempo para viver as coisas que precisam ser vividas. A gente parece que não está conseguindo esperar o tempo certo da semente nascer, crescer e dar frutos. Tudo a gente quer acelerar. Principalmente agora, né? As coisas estão deixando a gente rápido. assim. Exatamente. Então, assim, a alma precisa de tempo. Você precisa de tempo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a questão da ser violento consigo mesmo. Buscar muitas coisas, muitas ferramentas ao mesmo tempo e gera-se uma confusão mental.
ao invés de uma organização. Então, calma. Eu estou fazendo o Enneagrama, deixa eu me autoconhecer. Depois eu faço uma constelação, ou vice-versa, sabe? Depois eu vou ler esse livro. Vai com calma, saboreando aquilo que está vindo para você. O que a vida está tentando te mostrar? O que a vida está colocando no seu caminho? Mas para a gente entender tudo isso, ser dócil aos sinais de Deus para nós, né? Então é preciso calma, silêncio, acolhimento, presença. Sim. É que a gente está sempre na correria. Sim, não, na loucura. Eu acho que o mundo está numa loucura e a gente está nesse embalo, né? Eu principalmente, todo o meu trabalho é constantemente acelerado. E eu venho, desde o ano passado, desacelerando um pouco. Então eu venho já pensando, peraí, já estou numa idade avançada, já não está mais nesse pique, vai chegar uma hora que, né, do nada pode desligar um disjuntor aí. E deixar de repente, eu falo curtir muitas vezes, mas não é nem curtir, é deixar de viver algumas coisas interessantes. Então eu acho que tem tudo a ver com isso, porque eu leio algumas coisas, eu tento entender isso e eu gosto, né, desse tipo. Então eu fico usando isso como, não, peraí, será que eu não estou muito acelerado? Será que eu não estou não dando atenção para as pessoas? Né? Ou será que eu não estou excluindo as pessoas ou excluindo, né? Então é muito legal. E o que você falou da constelação, agora já entendia, mas acho que é uma visão muito legal, assim, de tudo que você falou, das conexões, assim, bem interessante. Constelação familiar. É uma visão mais profunda da vida. Sim. Quando você começa a se aprofundar nos conhecimentos de constelação, você olha para os relacionamentos diferente. Você olha para a sua família diferente. Sim. E o olhar muda tudo. A postura muda tudo. Exato. A sua postura perante os pais pode ser um divisor de águas na sua vida. Sim. A forma como eu me posiciono perante os pais tem muito a ver com a forma como eu me posiciono perante a vida. E às vezes as coisas não fluem, estão ali emaranhadas, porque eu estou olhando para trás. Problemas da minha origem. Sim. Então, cura, solta, liberta e segue. Ter tranquilidade. Acho que até às vezes o jeito de falar, já, né, você fala de um jeito estranho, já, quando você fala de um jeito entendendo toda a situação e falar de um jeito mais, já muda isso, né? Muda como a pessoa te volta, né? É uma coisa muito louca isso mesmo. Exato, exatamente. Assim, é lindo de ver. Uma vez uma pessoa me perguntou: Camila, constelação é de Deus? Eu falei assim, gente, como assim? Tudo de Deus. Bom, vamos lá. Tudo que é bom, belo e verdadeiro vem de Deus. Essa é a marca registrada do Criador. E a constelação, ela te dá tantos bons frutos que você conhece a árvore pelos frutos. Então eu já vi conflitos entre pais e filhos se dissolverem na minha frente muitas e muitas vezes. Então vem de Deus porque promove união, promove autoconhecimento, entende? Promove bons relacionamentos, promove harmonia. Então a palavra demônio significa separação. Ele é aquele que vem para dividir, para separar. Sim. E Deus é aquele que vem para unir. Tudo veio dele, tudo voltará para ele. É a lei do mundo. Né? Exatamente. Então, assim, tudo que vem do ego nos separa. Tudo que vem da essência de Deus nos une. E eu vou percebendo que é impossível ferir o outro sem antes ferir a mim mesmo. Porque o outro nada mais é do que um pedacinho meu. Então, tudo que eu faço contra o outro, faço contra mim. Respinga, o mesmo corpo, né? Somos um. Sim. Somos um. Vem do mesmo e vai para o mesmo. Exatamente. Louco. E aí, Fábio? Fábio só tá no... Eu sou bem sossegado, né? Que nem tu falou. Então, eu vejo as pessoas brigando, elas vêm brigar comigo, não tem a briga, porque, tipo, cara, não vou entrar nessa batida. Tem coisa que, tipo, você fala assim, vou entrar nessa briga, aí, cara, vou levar isso pra mim, vai magoar, vai...
E quando tá nervoso também, a gente extrapola, fala coisas Fala erradas. besteira, e aí depois você volta atrás. Então, eu sou um cara bem sossegado, bem centrado. As pessoas têm tentado tirar do céu. Já falei isso em vários programas. Não consegue. Que, tipo assim, sabe? Eu penso lá na frente. Só não pode guardar. Mas eu tenho esse problema, eu guardo. Né? Só não pode, não, porque às vezes a pessoa ela é tão tranquila, eu sou muito tranquilo, sei, não brigo com ninguém. Já Os tá caras- entregando Mas o tipo chega, de eles Enneagrama. fazem- mas é que eu cutuco que sempre ele comenta, mas daí chega em casa, daí fica, né, não que ele faça nada, muito pelo contrário, ele fica guardando, daí as pessoas, eu falo isso porque eu era assim, eu já fui muito assim e não era legal. Então, não vou brigar com ninguém, mas chegava no meu quarto, eu tava lá, eu com raiva. Brigando consigo mesmo. Não conseguindo, tipo assim, eu devia ter falado isso. Então, mas é um jeito de também de se proteger, né? O que acontece até mesmo a água mais pura, mais limpa como essa aqui, parada, ela começa a ser fonte de doença. Então, palavra, pensamento, sentimento, tudo é energia. Então, pensa num sentimento muito negativo. Então, é uma energia parada, estagnada, que vai se instalar no seu corpo. E aí é onde começam nódulos, pedra na vesícula, pedra no rim. Então, assim... Nossa. Depressão. Eu passei por isso. Eu guardei uma situação para mim, fiquei. E eu não contava para ninguém e também não mudava o meu jeito de ser. Como é que a minha família descobriu? Quando tocou o telefone, eu falei assim: o Fábio está internado aqui na clínica. Aí foi um choque para todo mundo. Mais choque neles do que mim. E porque não sabiam, Porque né? assim, mas como assim? Ele tá normal? Eu falei com ele ontem. Não. Exato. Aí fiquei internado um tempo, depois todo mundo entendeu. Eu quis internação, eu quis a cura. Depois da sair da clínica, eu fiz o tratamento psiquiátrico até o dia que ele falou: obrigado, boa sorte, acabamos aqui. Fui no psicólogo até acabar, boa sorte, daqui para frente eu com você. De vez em quando eu passo lá, mas eu tenho mania de guardar para mim. A gente passou agora recentemente uma situação do podcast aí também, e eu ficava nervoso, mas tenha calma, fica frio, não precisa. Ele guarda isso pra mim. Ele guarda. Então ele tá. Não, fica tranquilo, mas tô tranquilo nada, eu tô longe. Então. E eu longe, não consegui. E eu longe dele, falei, pô, fica tranquilo. Mas é o meu jeito de ser, né, cara? Já. Mas acredito que no fim vai dar certo. Não, sempre dá. Ele já está entregando para mim o tipo do Enneagrama. Então, exatamente. Porque quando você ouve isso, é exatamente isso que eu ia voltar aqui. Quando você começa a ouvir as pessoas ou sentir, sei lá, você sabe mais ou menos onde ela está localizada. Não sei se é isso. Exatamente. Em que ponta ela... E aí você consegue, com isso, ter um diagnóstico. Você fala, faça isso. Aí, a partir do momento que a pessoa se descobre, vem os caminhos de crescimento. Então, por exemplo, nós temos o tipo 9 do Enneagrama. Como é o tipo 9? Ele é muito tranquilo, ele é muito da paz. Então, lema é aquela música: o homem, quando está em paz, não quer guerra com ninguém. Então, preza muito pela harmonia. A minha opinião vai gerar conflito, então eu não vou dar minha opinião, deixa pra lá, deixa como está. Às vezes costuma ser procrastinador. Então, eu tenho caminhos de crescimento para esse tipo de personalidade. E eu tenho feridas centrais também para olhar. Entende? Eu tenho fixações, eu tenho paixões, eu tenho pontos centrais. O Enneagrama, ele deixa muito claro para mim, é como se fosse um mapa. Exatamente quais são os pontos centrais que eu preciso olhar. Qual é a guerra a guerrilhar. E quando eu tenho esse mapa, é muito mais fácil de percorrer o caminho. Entendi. Muito mais fácil, porque aí eu vou entender por que eu guardei. Existe um caminho ainda que vem lá de trás. Por que guardar? Por que não falar? Por que não se posicionar? Por que não expressar? O que tem por trás? Então, a gente vai entendendo que cada comportamento guarda uma história. Sim. Quando a gente começa a mergulhar no Enneagrama, na constelação familiar, cada comportamento guarda uma história, guarda um sentido, guarda algo. E os meus relacionamentos vão ganhando mais profundidade. A gente muitas vezes se relaciona na superficialidade. Não se aprofunda. E relacionamento profundo, de intimidade, requer autoconhecimento. Porque eu não consigo conhecer profundamente o outro sem antes me conhecer primeiro.
Sim. E aí, eu de fato estou conhecendo o outro ou eu estou reconhecendo nele apenas as minhas projeções? O que eu quero, né? O que eu quero ver. O que eu quero ver, minhas projeções. Eu estou fazendo do outro uma tela em branco para projetar as minhas feridas mais profundas, sangrando em cima de quem não me cortou. Sim, olha que louco isso. Então, eu preciso olhar para a minha história para não projetar no aqui e no agora em relacionamentos atuais coisas que aconteceram lá atrás com outras pessoas e outros cenários. Mas eu replico o cenário. Eu vejo que tem muitas pessoas vivendo no Vale a Pena Ver de Novo. Sim. E o convite é vir para a novela das 9, entende? Vamos viver algo novo. Porque isso aqui, esse cenário, você já viveu. Lembra? Sim. Por que você está se colocando nessa situação de novo? Porque não curou. E eu só posso curar aquilo que eu posso sentir. Caramba. Entende? Então, eu mesmo vou recriar esse cenário. E por que, Camila? Porque tem uma criança aqui interior, ou um adolescente, enfim, aquele eu do passado, querendo refazer o final da novela. Eu quero mudar o final da novela. Só que já passou a novela. Já passou, acabou. O final foi gravado. E agora? E agora você tem que construir uma nova história com outras pessoas. Perfeito. Sem projeções antigas, é um novo. Perfeito. É um novo. E a gente Nossa. só se abre para o novo quando o passado ficou para trás. Quando realmente Quando, fecha a de novela, fato, né? eu fechei ciclos. E com amor. E com amor. E com amor. Estou fechando alguns ciclos. Fechei alguns ciclos esses tempos. Legal isso. Muito interessante. Muito, muito. E você, como que vamos supor, eu quero fazer o Enneagrama, ou como que nas redes sociais te acha? Procura lá, daí você atende online. Isso aqui é online também? O Enneagrama, eu tenho turmas presenciais e online, né? Então tá rolando uma turma presencial na Faculdade Deuniana, aqui em Taubaté, legal, interior de São Paulo. Então é um processo, é uma trilha, né? A turma geralmente pede tudo de uma vez. E se a gente antecipar? Não, né? Eu falo que eu uso a técnica das 1001 noites. Então, assim, é aos poucos. A cada encontro alguma luz se acende, algo você vê sobre si, sobre o outro. Então, não tem pressa. É um caminho para ser saboreado. Né? E, aliás, vai contra a ética do Enneagrama a gente acelerar esse processo. Né? Então, é um curso. A gente está falando de uma trilha, de um curso onde você vai entender o que é o Enneagrama, estudar um pouquinho os 9 tipos de personalidades e, através das dinâmicas, vivências, meditações guiadas, aí você vai descobrir o seu eneatipo. Caramba! Tá? E esse livro, Mulher Ainda Não Chegou a Minha Hora, virou curso também. Então, só que é um curso online, já está gravado, já está pronto. Então, é só para você ir assistindo as aulas, ouvindo as meditações guiadas. Esse é focado em mulher mesmo. É para mulheres, mas os homens também são bem-vindos. Mas tem um entendimento. E ele já está vendo também. Já, tanto os livros quanto os cursos, né? Tem tudo lá no nosso site, tem tudo no meu Instagram, é fácil de achar. Instagram, @, Camila Judici. Camila Judici. A gente vai marcar aqui embaixo. Vou mostrar aqui, não sei se depois o editor consegue pegar. Consegue. Consegue. Se eu paro de tremer, olha, o livro Turma dela, lá é boa. Olha isso. Meu. Muito bom, Camila. Judici. Camila Judici. Você é de Taubaté mesmo? Sou de Taubaté mesmo. Ah, que legal. Vamos lá ter que fazer né, Marguinhos? É bom ter que ir lá fazer o Enneagrama lá. Eu gosto muito de tudo isso, sabe? Dessa ideia eu acredito, né? Na verdade, eu estava falando hoje com uma pessoa de alguma coisa assim. Não é acreditar, é saber que isso, para mim, isso é real. Tem pessoas que falam, né, que nem você falou, é religião, é isso, é aquilo, aquilo outro. Sabe? Tem pessoas que pensam dessa forma, ok, não ligo, mas eu entendo, né, pouco que eu já estudei, né, no universo
esse universo, eu sei que isso é interessante. Sim, é que por muito tempo o assunto formação humana, virtudes, olhar para dentro, eram assuntos praticamente restritos à igreja, assim. Então as pessoas conheciam bastante, muitas vezes se deparavam, porque ali na igreja, dentro de doutrinas, enfim, né? Ali se falava muito sobre autoconhecimento, sobre comportamentos, né, sobre virtudes. Sim. Santa Teresa de Ávila, ela dizia: não penses que havereis de entrar no céu sem antes adentrar vós mesmas. Então ela que vem, né, muito forte com essa questão de olhar para dentro. Só que tudo foi tomando uma proporção que hoje formação humana, autoconhecimento não é algo restrito às religiões. Então existem muitos estudos, caminhos. Então, não são apenas caminhos religiosos que me levam ao autoconhecimento. A religião é uma veia, é um dos caminhos, que faz parte do todo. Faz parte de um todo. Exatamente. E a gente sabe que, assim, é claro que a espiritualidade sempre é acima de tudo. Esse livro eu vivi coisas extraordinárias com ele. Assim, eu provei um pouquinho assim do sobrenatural. Então, por exemplo, a personagem Esther, eu fiz questão, né? Logo que eu comecei a escrever, ela fica hospedada no quarto de número 33, na casa de retiros. Um pouco antes de lançar o livro, acho que foram 15 dias antes de lançar o livro, então já estava pronto, já estava na minha casa, já estava tudo certo, tá? Fui fazer um retiro de silêncio exatamente como a personagem do meu livro. E eu achei incrível, né? Receber o convite para fazer o retiro, aquela data, fui fazer. Gente, quando eu cheguei, tinha uma lista de participantes, 21 participantes. E o número do quarto e a pessoa, né, nessa lista. O meu quarto era o 27. E quando eu olhei no quarto 33, uma participante chamada Esther. Caramba. Eu me arrepiei quando eu vi a lista. E eu fiquei em choque. Eu só olhei para a Maísa e falei assim, mas eu não estou entendendo. Então, no quarto 33 desse retiro de silêncio, tem uma pessoa, olha, eu tô arrepiada. Tem uma pessoa que se chama Esther. É ela sorrindo naquela muvuca, né, de acolher as pessoas. É isso mesmo, você conhece? Mas, olha, eu já nem sei mais. E eu fiquei, gente, tão em choque. Eu comecei a falar para Deus assim, olha, não brinca muito com essas coisas, não, porque eu não tô preparada. Entendeu? Não vai brincando muito, não, porque eu não tô preparada. E todo mundo tava se entrosando, aproveitando para falar bastante, porque era um retiro de silêncio. Só que eu não conseguia. Eu fiquei num banco, assim, meio isolada de todo mundo. Porque você tava com aquilo. Eu fiquei com aquilo. Não, tá demais. Eu não tô entendendo. De repente, uma participante deixa todo mundo e vem falar comigo. Não. Sentou do meu lado. Quando eu olho o crachá, a Esther veio falar comigo. E você não tinha em nenhum momento comentado nada? Ninguém sabia do conteúdo do livro. Ninguém. Ninguém me conhecia. Não conhecia nenhum participante. Nenhum. Eu cheguei lá sem conhecer absolutamente ninguém. E ninguém sabia que eu era escritora, nem a existência do livro. Não estava lançado ainda, ninguém tinha acesso. Ninguém teve acesso. Gente, que fenomenal isso. Mas isso não é tudo. Isso aconteceu pela segunda vez. Em outubro do ano passado, fiz o livro. Mas aí eu pensei, será que eu devo lançar? Ou foi só para mim mesmo, um crescimento pessoal? Estava indo para o Ceará, num evento, né, num congresso que teve lá. Falei assim, ai meu Deus, olha, se for realmente para eu lançar, me dá um sinalzinho, porque eu não vou gastar tempo, energia para fazer algo que não é da sua vontade. Então mostra para mim. Aí eu cheguei no hotel, que eu ia ficar hospedada. Aí veio a recepcionista, estava com uma mulher, nem leva. Imagina, né? Deixa eu te ajudo, senhora Camila, com a sua mala, vou te levar até seu quarto. Quando eu cheguei no meu quarto, ela me levou no 3º andar, no quarto 33. Eu olhei e falei assim, aqui que eu vou ficar hospedada? Esse é o seu quarto. São alguns sinais. Mais um sinal. Exatamente. 33. Então, assim, foram muitos sinais, foram muitas deucidências, sabe? E as coisas foram se encaixando e eu falei, não, eu preciso lançar. Aquilo que Jesus viveu com as mulheres de seu tempo, ele quer viver com as mulheres aqui agora. Ele quer olhar nos olhos das mulheres, da mesma forma que ele olhou para as mulheres de seu tempo e dizer, filha, vá em paz, tua fé te salvou. Mulher, acalma esse coração. Ainda não chegou a minha hora. Mulher,
Por que choras? A quem procuras? Então, tudo que ele disse para as mulheres do seu tempo, ele também quer dizer para as mulheres que vivem 2000 anos depois. Aqueles encontros tão profundos, ele quer um replay. Perfeito. Então, assim, as coisas vão acontecendo, né? Vão fluindo. Bom, Camila, nossa, muita informação. Bacana, muito bacana. Realmente muita informação, muito interessante. Como eu falo, adoro, amo essas ideias. E, sei lá, e aí, Fábio? O que você achou? O Fábio ficou ali quietinho. Então, é mais ou menos assim, é igual as coincidências que aparecem para ela. Do que você falou aí, tem coisa que, tipo assim, isso aí serviu para mim ou veio para mim. Eu tenho essa visão. Muitas das coisas ditas aí é tipo assim, Fábio, ó, essa é para você. Sei. Tinha que ser essa aqui para você. Tinha que ser. Deus fala com a gente nas pequenas coisas. Muitas vezes a gente fica esperando grandes sinais e milagres e prodígios. Sim. Para, Deus é simples. Ele fala com a gente todos os dias, através das pessoas, das situações, no silêncio do seu coração. Mas é simples. É só acalmar, silenciar e perceber o que ele está te dizendo. E tudo aquilo que geralmente traz angústia está te separando dele e da vontade dele para você. Sim. Né? Na dúvida, opte por aquilo que te traz paz. Então, aí cai no que eu comentei e eu venho fazendo isso desde o ano passado. Mesmo que as coisas não estão acontecendo, se prepare. E quando eu falo de me preparar, é assim, é você estar atento para achar essas pequenas dicas que às vezes você está lá, não, tem que ser um sinal. Não, mas talvez uma coisa simples, uma coisinha ali, já faz com que você vire a chave e fala, opa, agora sim. A gente só tem que tomar cuidado com as distrações, porque distraiu, destruiu. Então, assim, para destruir, basta distrair. Então, distrai da educação dos seus filhos. Vem uma amizade basta para levar teu filho por um caminho muito distante daquilo que você ensinou. Então, distrai do seu casamento. Destruiu. Cadê esse relacionamento de diálogo, de respeito, de profundidade? Porque eu não cuidei. Então, assim, nós nos distraímos. O que é distração? Diz é perder, tração é força. Então, o que está roubando a minha força? Eu preciso de um foco. Foca no teu relacionamento, foca na tua carreira, foca na criação dos filhos. Mantenha os olhos fitados naquilo que é importante para você. Porque distraiu, destruiu. Distraiu, destruiu. Isso é bom para essas coisas. Distraiu, destruiu. Daí tem o outro lá que eu esqueci, mas eu vou lembrar. É preocupação e preparação. Preocupação e preparação. Adorei essas trocadilhos. Não, e é bem preocupação. Enfim, tira a preocupação, coloca a preparação. Distraiu, destruiu. Muito interessante. Camila, muito bom. Se você quiser falar mais alguma coisa, gente, eu só quero agradecer esse papo maravilhoso. A gente que agradece. Meninos, vocês são incríveis. Que delícia de prosa. A gente graça essa prosa. Que delícia de prosa mesmo. Até eu estava vindo aqui falando, até falei isso no Stories. A gente não tem a pauta, né? Então ele, fechei com a Camila, sei lá, beleza. A gente a gente não vai atrás de pauta, exatamente para ter fica mais natural. E é tão bom, né, ver você falando assim, o seu jeito de falar, porque você fala com muita vontade e com propriedade, né? Para quem escreveu, para quem está vivendo isso e para quem dá aula e tudo mais. Então, eu acho que é sensacional. E o tom, né? Exatamente. O tom faz com que flua melhor. Muito bom. Parabéns. Só agradeço, meninos. Vocês são maravilhosos. Obrigado. Que Deus abençoe imensamente Amém. o trabalho de vocês. Amém. E vamos juntos, porque autoconhecimento tem começo, mas não tem fim. Não tem fim, exatamente. Então, vamos embora vamos com autoconhecimento. Gente, esse foi mais um Vale uma Prosa com a maravilhosa Camila Judes. Segue ela e vê aí as coisas que ela tem. Tem bastante coisa que ela falou que tem site, tem tudo. Então já segue lá, clica. Compra os livros. Livro, curso e tudo mais. Muito boa essa prosa aí, Fabiano. Claro. E aí? Agora tem que pedir um vale pra você ir para comprar um livro. Vamos. Valeu, galera. Valeu, tchauzão. Tchau. A gente fica por aqui, mas voltamos com uma baita prosa na semana que vem. Participe do nosso podcast, acesse nosso instagram.com/valeumaprosa e nos diga quem você gostaria que participasse do próximo programa. Envie perguntas e também críticas. Obrigado e até semana que vem!